Olá! Nessa terceira aula de hoje, nós vamos tratar sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos. E ele se constitui, primeiro, de um conjunto de procedimentos de gestão. Então, são procedimentos que vão estar em cada etapa que percorremos no fluxograma, desde a segregação até a destinação, que nós chamamos de ecologicamente correta ou de ambientalmente correta. Para isso, nós temos que iniciar então com esse planejamento. Vamos fazer um planejamento e depois deste planejar nós iremos implementar. E aí nós vamos começar a ver os resultados. Desde o planejamento até a implementação, nós vamos ter como bases os dados científicos, como a legislação, normas e assim por diante. Então, não existe achismo no gerenciamento de resíduos sólidos, como em qualquer outro gerenciamento. Nós temos que ter o que a lei pede e o que nós fazemos e como fazemos para atender a legislação. Então, nós vamos falar sobre a segregação, vamos dizer quais são os procedimentos para segregarmos o lixo, o resíduo, na sua origem. Todo material, todo resíduo segregado, ele necessita de uma identificação. Essa identificação é uma ação que nós podemos fazer de três modos, e talvez conjuntamente, e por que não conjuntamente, onde utilizamos o símbolo, a cor da embalagem e ainda nós usamos um outro fator que é os dizeres, que se diz que é lixo comum ou se é agente infectante e assim sucessivamente. Vamos falar também sobre a coleta interna. Dentro da coleta interna, o procedimento que o responsável por este trabalho deve fazer, como deve fazer. E aí depois dessa coleta, obviamente nós temos um transporte interno, e aonde muitas pessoas vão perceber esse transporte de lixo, esse transporte de resíduo, como nós estamos fazendo. Isso aí nós vamos descrever passo a passo. E aí nós vamos falar também sobre o armazenamento temporário. Nas outras legislações, ou seja, nas resoluções anteriores, não tratavam desse armazenamento temporário. Ele já era praticamente um transporte interno e ele já ia normalmente para o armazenamento externo. Mas hoje nós temos essa possibilidade em função da quantidade de resíduos que nós produzimos. Isso nós veremos também detalhadamente. E aí nós vamos ter o armazenamento externo, aonde a empresa contratada ou a empresa que presta o serviço nesta coleta vai fazer, e a partir daí então ela se responsabiliza para o transporte externo e para a destinação. Então o nosso fluxograma que nós vamos trabalhar, ele vai desde a segregação até a deposição final do resíduo sólido. Tudo isso que nós mencionamos aqui, nós temos que descrever em cada etapa. Em cada etapa do nosso planejamento, nós vamos descrever como nós fazemos a segregação, se nós tivermos alguma não conformidade, como que nós corrigimos este erro, como nós monitoramos e assim sucessivamente. Em cada uma dessa etapa, nós vamos fazer essa descrição. E nessa descrição, então, é que nós vamos consolidar, vamos dar personalidade, vamos personalizar o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Que é diferente quando eu faço um copia e cola. Então eu tenho muitas informações que não são da minha empresa e nem como nós fazemos na nossa empresa. Então nós vamos ter que passar de item após item, dizendo como fazemos e como nós chegamos até o descarte final. Então na segregação, nós podemos considerar que ela
é uma das operações em que se fundamenta principalmente o cumprimento de um manuseio eficaz. Quando nós falamos nessa parte de segregar, obviamente que nós estamos falando de separar. Nós estamos falando de selecionar os resíduos segundo a sua classificação adotada. A classificação que nós vimos já anteriormente. E ela deve ser realizada na fonte de geração. Aonde ela foi gerada, ali ela é retirada, ela é separada e ela é segregada no local. Para isso, então, para que nós tenhamos sucesso, é preciso que quem execute o serviço, quem está na execução do serviço, seja devidamente capacitado para saber o que faz, como faz e quando faz. Bom, esta parte da capacitação nós vamos ver lá no final do curso e teremos um capítulo especial para isso, para nós capacitarmos os nossos colaboradores. E muitas vezes a capacitação ela é feita pelo responsável técnico ou por um consultor externo. Então, quando nós falamos na segregação, nós estamos falando de uma redução de volume de resíduos que possui um potencial de risco e muitas vezes pode estar envolvido em acidentes ocupacionais com os nossos funcionários, com os nossos servidores. Então, por isso, é que uma operação como esta da segregação, ela deve ser pensada de uma forma contínua. Não é uma forma estagnada, porque é um processo contínuo. E dentro desse processo nós temos que, cada dia, ter melhorias para que possamos fazê-lo da forma mais eficiente possível. Bom, na segregação, então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos expandir todos os tipos de resíduos de uma forma progressiva, tendo em vista o quê? A segurança e o reaproveitamento e, fundamentalmente, reduzindo custos no tratamento ou no reprocessamento dos mesmos. A cada serviço de especialidade dentro de um estabelecimento, existe 2 ou mais tipos de resíduos. Como exemplo, que nós vimos lá, o resíduo tipo D, que se assemelha ao resíduo doméstico, né? Com produtos que são recicláveis, ou seja, com resíduos que possuem potencial para reciclar, como metal, como papel e etc. Isso aí, todo estabelecimento acaba gerando. E aí nós vamos ter um ou outro, como um perfil cortante, né? Como podemos ter também um agente infectante. Então, sempre nós vamos ter 2 ou mais resíduos em potencial para que nós possamos, então, trabalhar. Ora, se nós tivermos uma quantidade de resíduos maior ou outras classes, obviamente que nós temos que fazer para cada um uma descrição de como nós fazemos essa segregação. Então, a segregação ela serve para minimizar os riscos adicionais dos resíduos sólidos da saúde. Então, o que deve ter? Justamente o olhar do gestor. Ele deve adotar o quê? Procedimentos de segregação de acordo com o tipo de resíduo, conforme nós mencionamos. Quantos resíduos, quantos tipos de resíduos eu gero na minha instituição? E aí eu devo, então, fazer para cada um. E fazê-lo no local. A segregação fazer no local da sua geração. Então, qual é a vantagem de se praticar a segregação na origem? Primeiro, nós vamos reduzir os riscos para a saúde ambiental. Nós vamos impedir que os resíduos potencialmente infectantes ou em pequenas frações contaminem outros resíduos que são gerados também na nossa instituição. O outro seria o quê? A diminuição de gastos, já que apenas terá tratamento especial uma fração e não todo o resíduo gerado. Então, o tratamento, nós vamos selecionar aqueles que devem ser tratados antes do seu descarte. E aí nós vamos ter um aumento na eficácia da reciclagem.
quando nós destinamos produtos para reciclar. Ora, aí nós vamos ter o acondicionamento versus a geração diária de cada tipo de resíduo. O acondicionamento é feito em embalagens que nós vamos ver na identificação como são feitas. Então, nós vamos ter que ter recipientes adequados. Por quê? Os recipientes inadequados, improvisados, pouco resistentes, mal fechados, mal pesados, muito pesados, eles vão acabar influenciando muitas vezes em acidentes e doenças ocupacionais. Então, por isso que nós temos que ter no acondicionamento justamente um olhar para a quantidade que nós estamos gerando diariamente. Ora, os recipientes eles devem ser construídos de material com proteção. Aqueles que são construídos sem a devida proteção, eles aumentam também o risco e acidentes de trabalho. Nós estamos expondo os nossos colaboradores a riscos desnecessários. Então, por isso que nós vamos falar também no uso do EPIs. Os equipamentos de proteção individual, eles são rigorosos. Em toda a coleta deve-se ter esse cuidado dos EPIs, principalmente no acondicionamento. Então, os recipientes já das salas de cirurgias, das salas de parto, não necessariamente devem ter tampas. Por quê? Eles devem ser removidos logo, imediatamente após o procedimento, quer seja o procedimento cirúrgico ou procedimento de parto. Então, este recolhimento ele é imediato. Por isso que os recipientes, eles não necessitam ser providos de tampas e também de tampas acopladas ao corpo do recipiente. Então, os resíduos, eles não devem ultrapassar a 2/3. Ora, eu vou te mencionar a embalagem, né, em 3/3 e mais ou menos 2/3 dela, quando tiver repleta, eu vou fechar. Não vou esperar chegar até a boca ou ocupar os 3/3. Então, esse é um dos cuidados que quem faz a parte do acondicionamento, quem faz a parte da coleta, deve ter. Este cuidado deve ser cumprido com rigor. Todo o material que é utilizado, então, no acondicionamento, ele necessita de uma identificação. Então, nós podemos ter embalagens plásticas resistentes, de PVC, podemos ter embalagens de papelão, cartonado, mas todas devem ter uma identificação. Essa identificação ela pode ser com dizeres: agente infectante, lixo comum, como também a cor da embalagem, ser branco leitoso, ser vermelho. Então, cada item dessa identificação eu posso ter o símbolo, eu posso ter os dizeres e a cor da embalagem. Usando esses 3 itens, nós não temos como errar no nosso processo de identificação e vai nos facilitar muito o processo de coleta. Então, a identificação ela consiste justamente nesse conjunto de medidas que permite eu reconhecer o resíduo. Que resíduo está contido nesse recipiente ou neste saco. E ele vai fornecer informações ao correto manejo. Como que eu devo manejar esses resíduos? E como que eu posso fazer o transporte interno deles? Então, o conteúdo aos riscos específicos de cada grupo de resíduos, eles vão estar ali escritos no processo de identificação. Então, na identificação, nós vamos ter o quê? Que os recipientes de coleta interna e externa e nos locais de armazenamento desses resíduos sólidos também devem ser identificados com um local fácil de visualização. Por quê? Muitas vezes eu tenho uma embalagem, que nós vamos dizer assim, uma embalagem primária, um saco em que está envolto, mas quando nós colocamos no recipiente, esse recipiente deve estar identificado. E nós vamos ver depois, porque lá no externo
não se permite utilizar estrados, nem pode ficar no chão. Ele tem que ficar dentro de recipientes, e os recipientes também são identificados. Para quê? Para que na coleta eu possa ter justamente essa separação, essa diferenciação. Então nós vamos encontrar que a identificação ela é uma forma indelével. Esta forma de identificar, esse projeto, né, que nós fizemos, que foi elaborado, que foi mantido na legislação, que nos pede, nós temos que cumprir, para que não haja erro. Porque isso é um código, isso é um procedimento, isso é uma forma que nós vamos ter coerência em toda a sequência de obtenção de sucesso na coleta dos nossos resíduos sólidos. Então nós podemos usar os símbolos, como nós já havíamos dito, podemos usar as cores e podemos usar as frases. Então, outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo, de risco específico, nós vamos tratar também para cada resíduo. Cada resíduo, então, ele pode ter um relacionamento ou uma identificação do seu conteúdo e dos seus riscos específicos. Esses riscos que vai dizer se é um agente infectante, se é químico, se é radiológico. Feito a segregação em uma embalagem, colocado em um container devidamente identificado, nós temos agora o outro passo do nosso fluxograma, que é a coleta e o transporte interno. Então é só pegar aqueles resíduos que estão no recipiente e colocá-lo num carrinho e transportá-lo, ou transferi-lo para um carrinho com recipiente devidamente identificado. E aí nós vamos ter depois o itinerário. Nós vamos ter que dizer por onde nós passamos e que vamos escrever mais abertamente, de uma forma mais clara, nos slides ou nas transparências próximas. Então, nesta fase de processo, é que se torna visível para o usuário, ou seja, para aquelas pessoas que são nossos clientes, para os consultores, para os prestadores de serviços, para o público em geral. Pois os resíduos, eles são transportados, não tem como fazer uma mágica e escondê-los. Não, eles são transportados. E aí, nesse transporte é que nós vamos ter equipamentos de coleta, como carros de coleta, e que vai passar por áreas comuns. Isso daí, então, vai dar uma visibilidade para as outras pessoas. Por isso que, nas recomendações gerais, nós devemos atender um roteiro previamente definido. E deve ser feito o quê? Em horários sempre que factíveis, sempre que possíveis. Horários melhores, que nós não temos um grande número de pessoas. Pois nós não podemos, então, coincidir esse transporte no momento de maior fluxo de pessoas e de atividades no estabelecimento, na clínica, no hospital e assim sucessivamente. Então essa coleta ela deve ser feita separadamente, de acordo com o grupo. Primeiro nós vamos tirar os que são com agentes infectantes, depois nós vamos tirar o químico, se for o caso, tirar o radiológico, tirar o lixo comum, tirar o perfil cortantes. Então nós fazemos isso daí de uma forma seleta. Não misturamos tudo dentro do mesmo container. Existe uma coleta separada. Ela é feita separadamente. Então a coleta interna dos resíduos sólidos de saúde, nós voltamos a falar no planejamento. Ela deve ser planejada com base o quê? No tipo de resíduo. Que resíduo nós estamos transportando, que nós estamos coletando. Então, vai estar relacionado com o volume gerado, com os roteiros, com o itinerário por onde ele vai passar no nosso estabelecimento, o dimensionamento do abrigo, se aquilo que nós vamos transportar realmente cabe no nosso abrigo, se nós vamos ter uma regularidade, uma frequência e o horário de coleta externa. Por quê? Tudo isso que nós fazemos dentro de um transporte interno, nós temos que ter a nossa capacidade do nosso armazenamento lá na ponta, e quem coleta, se coleta todos os dias e se vai dar conta de coletar tudo aquilo.
Então, nós vamos ter que ter esse dimensionamento para os abrigos também. Então, na coleta, como recomendação geral, ainda continuando, o fator de nós dimensionarmos isso tudo, nós temos que considerar o número de funcionários disponíveis, o número de carros de coleta, o número de equipamentos de proteção individual e as demais ferramentas e utensílios necessários que nós empregamos num processo de coleta interna, de transporte interno. Então eu tenho que ter funcionários com horários, com roteiros, por isso esse planejamento não é, muitas vezes, fazer de uma forma aleatória. Não, tem que ser de uma forma sistemática. E o transporte interno dos recipientes deve ser realizado sem esforço excessivo ou de risco para o funcionário. O cara não precisa fazer uma força funcional, não precisa fazer uma força grandiosa para transportar, não. Tem que ter dentro dos processos das facilidades para que ele possa fazer. E esses recipientes, ele não carregar, tem que ser colocado recipientes com rodas, etc. E com manutenção também desses carros. Então, após a coleta, todo funcionário, na sua capacitação, ele vai ser instruído que ele deve lavar as mãos ainda enluvadas e retirar as luvas e colocá-las no lugar próprio, porque as suas luvas estão contaminadas. Então, eles têm que ter esse cuidado de lavar as suas luvas. E aí, depois que vai retirar, porque o ato de nós retirar, obviamente, nós vamos tocar. E se nós estamos trabalhando com um produto infectante, o risco é maior. Então, esses cuidados, principalmente no processo de coleta interna, que vai fazer parte da capacitação lá da frente dos nossos servidores, dos nossos colaboradores. Então, como recomendações gerais ainda, nós podemos anotar que os equipamentos para o transporte interno, eles devem ser constituídos de um material rígido, que não quebre, mas que pode até ser flexível. Aí é uma questão de ver qual que é esse grau de flexibilidade, mas ele tem que ser rígido. Ele não pode dar espaço, porque pode muitas vezes você perder, derramar, derrubar, etc. Que ele seja lavável, que possa ser higienizado plenamente. E que, para a higienização, existe um outro requisito, que é ser impermeável, para que não ocorra a absorção de água e também daqueles resíduos que ali permanecem, que podem ser infectantes e que não podem estar no corpo, então, deste equipamento de transporte. Então, ele deve ser provido de tampa articulada, acoplada ao próprio corpo. Então, nós não podemos ter uma tampa que saia, uma tampa que se desprenda, ou que saia facilmente, ou que não esteja ligada, ou que esteja presa. Então, nós temos que ter esse cuidado de sempre, no processo de compra, de aquisição de material, verificar essa articulação, como funciona, os seus mínimos detalhes do processo de manutenção, etc. Muitas vezes nós não damos importância. O carrinho é para transportar. Não, nós temos que ter esse cuidado e muitas vezes a vida útil dele e pensando também no nosso servidor que vai fazer esse trabalho, que vai ser, vamos dizer assim, um motorista, né, desse carro dentro do nosso estabelecimento. Então os cantos não podem ser vivos, então tem que ser cantos arredondados, que ajudem, facilitem a limpeza e evitem também traumas ou traumatismo no processo de limpeza, quando você está usando, mesmo com luvas, fazendo a higienização desses recipientes. Então as rodas elas devem ser revestidas de um material que reduza o ruído. Nós não podemos ter um barulho já excessivo, já temos que ter o cuidado de sermos discretos e principalmente de uma forma suave de transportar esse resíduo sólido que nós estamos fazendo dentro da nossa empresa. Então o funcionário ele deve lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois também de retirá-las. Bom, nós consideramos ainda que dentro dessas recomendações gerais, alertamos que também devem ser identificados com símbolo correspondente àquele risco que nós estamos transportando no resíduo. Então isso aí nós temos que identificar também no nosso carrinho.
Então, os recipientes com mais de 400 litros de capacidade, eles devem possuir uma válvula de dreno no fundo, porque eu muitas vezes não consigo higienizar ou virá-la. E eu tenho então que abrir para que eu possa escorrer, para que possa escoar ali então a água da higienização, os desinfetantes e etc. Então, o uso de recipientes desprovidos de rodas, ele requer que seja respeitado aqui os limites de carga. Por quê? Muitas vezes o trabalhador, né, ele não pode fazer um esforço em demasia. Existe uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho que diz e que regula sobre essa parte do esforço físico, sobre as doenças ocupacionais também. Então, ter o cuidado quando nós formos ter recipientes e se eles são providos de roda ou desprovidos de roda. Então, os carros de coleta eles devem ter preferencialmente pneus de borracha e estar devidamente identificado com o símbolo do risco que ele traz. Então, nós podemos ter ainda, depois dessas recomendações gerais, nós podemos ter as específicas, aquelas que são estritas justamente para o transporte interno. Estabelecer turnos, horários e a frequência dessa coleta. Então, qual o horário? Turno matutino, vespertino, noturno, depende de como funciona o meu estabelecimento. E eu tenho que fazer justamente esse procedimento operacional bem descrito e sinalizar o itinerário. Como que é feita essa coleta? Então eu tenho que ter como se fosse um direcionamento para onde passa. Então pode ser sinalizado no chão, pode ser sinalizado na parede. Eu posso ter uma orientação, né, para fazer isso daí. Um aeroporto funciona, muitas vezes você vê só tem sinalizações, né, no chão. Então você faz, não precisa nem cordão de isolamento, mas você tem que fazer essa sinalização e o itinerário da coleta. Se o seu estabelecimento é grande, mais ainda. Se o seu estabelecimento é pequeno, você pode fazer pequenas sinalizações também, isso é óbvio. Não utilizar também ductos, né, que nós chamamos. Muitas vezes eu posso ter no primeiro andar e aí eu fazer uma tubulação que eu jogue pela tubulação e aquilo desça lá, que caia dentro. Não, isso não é permitido. Então, se eu tiver pisos diferentes, obviamente que eu vou ter que ter elevadores para fazer isso daí. Não é permitido dutos ou tubos, vamos dizer assim, de queda. Então, para diferenciar as coletas, isto é, nós temos que executá-las em horários diferentes segundo o tipo de resíduo. Foi o que nós falamos anteriormente. Que tipo de resíduo eu estou? É infectante? Horário. Se eu tenho, muitas vezes, um armazenamento temporário, vamos dizer assim, eu vou utilizar isso daí para resíduos radiológicos, posso usar também para resíduos químicos, porque muitas vezes não gera quantidade suficiente, isso aí nós vamos também comentar, mas eu tenho que ter horário para transportar. Se eu tenho esse armazenamento temporário, obviamente que eu vou carregando até ter um volume suficiente